Gente, faltam só 3 rodadas, hein? Fim do ano chegou. Luzias de Natal por todos os lados. Vai acabar o Brasileirão. A antepenúltima rodada já começa hoje, com o duelo entre Vasco e Corinthians em São Januário. Quem perder se complica demais. O Corinthians vem da goleada do Bahia, né? Por 5-1 em plena Neoquímica Arena. E o Vasco empatou no último jogo sem gols com o Atlético Paranaense. E aí, Perrone, quem tem mais bola e principalmente quem tem mais ânimo para vencer o jogo hoje? Pois é, essa é a questão. Vamos ver como é que o Corinthians vai reagir à goleada que sofreu do Bahia, né? Essa é a grande incógnita. Eu estava até falando aqui antes da gente começar que o Mano, ele arma os times dele, parece que ele se sente mais à vontade fora de casa. Isso pode ter um efeito. Agora a gente está vendo o noticiário, o Corinthians cheio de segurança por lá, tudo isso, claro que tem que botar segurança pelo histórico que tem e tudo mais, só que isso também pode afetar os jogadores, né? Pode trazer um peso maior. Então, acho que a grande pergunta é como o Corinthians vai reagir emocionalmente àquela goleada do Bahia, mas o peso de. É um jogo assim, pelo menos na minha opinião, um empate não é bom. Precisa ganhar, né? Quem e como o Corinthians vai reagir, Júlio? Vou começar discordando já do Perrone. Eu acho que o empate basicamente acaba com qualquer sofrimento para o Corinthians. Assim. Você empatando com o Vasco, ele soma um ponto, ele não é alcançado pelo Vasco, e a gente tem que olhar para os 2 jogos finais do Corinthians, porque até tem uns amigos meus que me pedem errata de uma postagem que eu fiz umas 6, 7 rodadas atrás, em que eu falava assim, onde que o Corinthians vai arrumar 2 vitórias antes das rodadas finais? E aí o Corinthians arrumou a vitória. Né? O Corinthians arrumou aquela vitória em Cuiabá, improvável, no jogo que era para 0-0. O Corinthians arrumou um empate contra o América, estava perdendo em casa, achou um gol lá no finalzinho. É verdade que estava ganhando do Santos e levou o empate, mas a vitória mais achada do Corinthians, sem dúvida, foi contra o Grêmio, lá no Olímpico, jogando com um a menos na quase a partida inteira. O Grêmio, quando finalmente... Tanto que o Grêmio não está na disputa do título por causa daquela derrota, essencialmente por causa daquela derrota. Aquele foi o resultado improvável que o Corinthians conseguiu. Tudo isso para dizer o quê? Nas últimas 2 rodadas, um jogo em casa contra o Inter, um jogo fora contra o Curitiba com portões fechados, eu acho muito difícil imaginar que o Corinthians não some alguma coisa nesses jogos. Então, se ele empatar com o Vasco hoje, acabou. O drama é dos outros, não é mais do Corinthians. Agora, eu acho difícil empatar. E acho que o Corinthians é o principal candidato a acabar a rodada na zona de rebaixamento. O que não quer dizer que ele é o principal candidato ao rebaixamento exatamente por esses 2 jogos finais que eu acabo de citar. O Cruzeiro e o Bahia têm compromissos mais complicados. Tá, então o Corinthians vai ficar na zona do rebaixamento, mas não vai cair. Quem é que vai cair, Júlio? Eu acho que está entre Cruzeiro e Bahia, sinceramente. O Cruzeiro tem uma vantagem enorme de 3 pontos que ele conseguiu ontem. Acho que o Cruzeiro estava especulando com um empate que seria horrível para ele. O Cruzeiro joga com o Atlético Paranaense, está meio morto no campeonato, mas com portões fechados. Joga com o Botafogo, disputando Libertadores, e o Botafogo não está jogando mal. E joga contra o Palmeiras na última rodada, possivelmente com o Palmeiras precisando da vitória para ser campeão, e também com portões fechados. Então, essa tabela do Cruzeiro ela é horrorosa. O Bahia joga com o São Paulo em casa, com o América fora, resultados, jogos ganháveis, e com o Atlético Mineiro em casa. Aí a gente não sabe em que pé vai estar o Galo no campeonato. Então o Bahia acho que tem compromissos melhores do que o Cruzeiro, mas o Bahia tem 3 pontos a menos. Para mim está entre esses 2. Mas, assim, é rodada a rodada. Já a história dos 45 pontos, é rodada a rodada, a gente tem que ver o que cada time vai fazer a cada rodada. Não adianta a gente fazer muito cálculo das 3 rodadas juntas, não. E aí, para você, eu tô até suspirando, porque, difícil, olha só, é muito louco, né? Ontem o Cruzeiro venceu o Goiás, fora de casa, 1-0, como o Júlio falou, gol no último minuto do Robert, de só 18 anos, inclusive temos o gol do Robert aí. O resultado praticamente derrubou o Goiás e embolou ainda mais essa briga pela última vaga. São 8 times. Eu sei que tem muito São Paulino, vai ficar bravo se a gente falar que o São Paulo corre risco, porque tem 47 pontos, mas corre risco, né? Assim, estatisticamente, Danilo, tem que colocar o São Paulo aí, né?
Tem que colocar na matemática, mas eu, sinceramente, a matemática já mostrou pra gente, como mais uma vez, não é culpa da matemática nem dos matemáticos, mas é que os números não levam em conta o ambiente, o clima do time e tudo mais. Então a gente viu o Botafogo aí despencando de 99,9 para 10%, muito pelo clima. E lá embaixo, embora eu entenda a preocupação matemática do São Paulo, sinceramente, para mim, a briga vai ali, Cruzeiro, Corinthians, Santos e Vasco e Bahia brigando pela última vaga. Para mim, América e Coritiba já foi, eles já foram mesmo. Aí o Goiás, ontem, também já foi. E aí agora tem esses times, Bahia, Vasco, Santos, Corinthians e Cruzeiro brigando por uma última vaga. Eu tô curioso para saber o que vai acontecer no Bahia e São Paulo. Eu acho que por futebol, time por time, o São Paulo seria um pouquinho superior, mas o momento do Bahia, depois desse 5-1, é um negócio assim absurdo. E aí, o Corinthians, a gente fala muito nesse campeonato de equilíbrio, e o Corinthians tá com um probleminha lá embaixo, que é o número de vitórias, Domi. O Corinthians tem 10 vitórias. E se perde do Vasco, por exemplo, hoje, no critério de desempate, pode ficar bem complicado. O Santos empatando, por exemplo, já ultrapassaria o Corinthians. E a gente viu lá na ponta de cima o Palmeiras na frente por conta de saldo de gols. E o número de vitórias pode fazer muita diferença. Assim como eu falei que Palmeiras e Fortaleza era o jogo chave para o Palmeiras na disputa do título, o Corinthians e Vasco hoje é o jogo chave para não cair. Discordando do Júlio aqui, eu acho que o Internacional faz o jogo da vida contra o Corinthians, se o Corinthians estiver para não cair, pela rivalidade que eles têm. Às vezes a gente esquece isso, mas os torcedores e os jogadores do Inter ali, eles odeiam o Corinthians, é uma rivalidade extra-estado aí que existe entre Inter e Corinthians, é muito grande. E aí, na última rodada, jogar Corinthians e Coritiba com Corinthians na zona de rebaixamento, caso isso aconteça, né, a combinação de resultados aconteça hoje, e o Corinthians continue na zona, com o Coritiba jogando levinho, e aí aquele papo de mala branca pra lá, mala branca pra cá, o Coritiba jogando sem preocupação nenhuma. Assim, eu acho que se o Corinthians não ganhar hoje do Vasco, vai ser vão ser 10 dias aí para os corintianos bem complicado. Eu acho que o Corinthians precisa ficar bem esperto. Se não for o Corinthians, eu acho que acaba sobrando pro Bahia. Mas só um detalhe. O Inter sempre faz o jogo da vida com o Corinthians, né? E sempre Pois apanha. Imagina podendo rebaixar. Não, mas sempre perde. Sempre sai pro Corinthians. Seja a final da Copa do Brasil, seja a tentativa de título lá do Inter, seja qualquer jogo da vida entre Corinthians e Inter, sempre dá Corinthians. Eu acredito muito nessas místicas assim do futebol. Eu ainda acho muito difícil. E o São Paulo, Domi, com 47, o Inter com 46, o Fortaleza tem 45, mas 45. Ele tem um jogo em casa com o Goiás, né? Ele ainda tem um jogo em casa com o Goiás, mas São Paulo e o Inter, acho que mesmo se perderem as 3, eles não caem. Mas óbvio, a matemática permite, porque não tem confrontos diretos ali. Então, se os outros times ganharem todas, quem perder todas, cai. Mas acho muito difícil tantos times chegarem a 47 pontos, porque todos têm que chegar a 47 ou 48 ou mais para o São Paulo cair mesmo perdendo as 3, né? Então é muito difícil, eu acho, São Paulo e Inter caírem, apesar da matemática ainda permitir. Tá mutada, Domi. Tcharanks. Segue mutada. Tá. Deixa eu... Vamos ver os confrontos. Então, desmuta o computador dela. Olha aí, do São Paulo. Dá para perder os 3, né, Perrone? Dá para perder os 3? Dá. Que dá, mas é o que o Danilo falou ali, né? Pelo clima, pelo ambiente, pelo que o time já produziu, eu acho que não, mas que dá. São Paulo. Olha o Inter aí, Cuiabá. Esse jogo contra o Cuiabá tiraria do Inter, né, qualquer outra possibilidade, né? Se empatar aí com o Cuiabá já resolve as coisas. Mas o Cuiabá é um time organizado, né? É um time que dá pra gente esperar. Sempre dá para esperar um bom desempenho do Cuiabá, né? Eu acho. O que você acha, Danilão?
Fortaleza. Ó, esse jogo contra o Goiás no meio aí, em casa, ó. Esse é o jogo do Fortaleza, né? Fortaleza, nesses últimos 2 jogos, eu não sei o que vocês acham, mas ele voltou a jogar como Fortaleza. Só que no recorte ele continua a 9 sem ganhar, né? E a gente tem que ver também, por exemplo, né, o Red Bull Bragantino perdeu do Inter, eu acho que agora fica pensando ali basicamente em se assegurar, tá de 59 para 52 que é a vantagem pro Atlético Paranaense, né, são 7 pontos em 3 jogos. O Red Bull ele tá pensando agora só em garantir a vaga na Libertadores. E aí o Goiás, depois que você chega, vamos supor que o Fortaleza chega na última rodada, pega o Santos já sem chance de cair e tudo mais. É outro jogo, né? A mesma coisa que o Palmeiras, se pegar o Cruzeiro sem chance de cair também, caso o Cruzeiro vença aí mais uma partida no meio desse caminho. Então a gente tem que, como você disse, rodada a rodada, além desse campeonato ter ensinado, mas acho que a grande questão é como vai ser esse confronto. Hoje, Fortaleza e Santos seria um jogo dificílimo, mas você chega na última rodada, o Santos já não tá nem mais aí, não cai mais, não tem mais chance de chegar no G4 nem nada, obviamente, então são outros 500. Tirando esses jogos com essas particularidades, como eu disse, do Corinthians e Inter, eu vejo uma particularidade, agora mesmo Palmeiras e Fluminense, que vai ter na próxima rodada também outra particularidade, é muito difícil, né, a gente imaginar que vai ser um jogo muito difícil. Então, mais uma vez eu digo, viu, o Júlio e o Perrone, eu tô olhando aqui, eu fico vendo, pra mim é Bahia e Corinthians, ou Bahia e Vasco. É Bahia e quem perder do confronto hoje, Corinthians e Vasco. O Cruzeiro mesmo pegando Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras, olha, Atlético Paranaense, Palmeiras com portões fechados, Botafogo no Rio. Você acha que o Cruzeiro tá de boa? Eu acho que o Cruzeiro... Botafogo, um pontinho o Cruzeiro arranca aí, do Botafogo. Será? O Botafogo, pô, gente. Não sei não, hein? A gente tá falando do Fortaleza. Eu também não sei não. E o Botafogo? Quanto tempo faz e o futebol do Cruzeiro é o menor desses aí, hein? Agora ela voltou. Ela voltou. O futebol do Cruzeiro... Eu voltei, cara, eu tô trabalhando sob pressão aqui hoje, porque tem muito mosquito. Você não tem noção, acho que foi isso que me derrubou, hein? Estão tentando me derrubar. Quero fazer essa denúncia. Do homem com a maior invenção do homem desde a roda. Né? Nossa. Exatamente. Pernilongo. Bom, passamos todos os times, né? Eu queria, só para encerrar esse assunto... Encerrar não, né? Mas pra todos gente... não, a gente parou no Cruzeiro ali, não falta os outros ali? Vasco, Santos, Corinthians, esses aí a gente não vai mostrar? Vamos, aí, como você quiser, ó. Temos a tabela, porque o Paulão maravilhoso e o Fernando fizeram agora a gente entrou na zona do agrião ali. O Cruzeiro, eu vou discordar dos amigos. O Cruzeiro, eu acho que tem uma tabela muito difícil. O Coringão, eu já falei minha opinião sobre o Coringão. Eu só não ouvi o Perrone, né? Eu não sei o que o Perrone acha desse jogo. Não, assim, então, o Corinthians, concordo plenamente com o que o Danilo falou da rivalidade, a torcida do Inter vai exigir o jogo da vida, e o Coxa, cara, assim, o problema também é o que o Danilo falou, né? Como o Corinthians vai chegar, a necessidade que ele vai chegar nesse jogo, porque tem a questão da pressão, da perna pesar mais, e outra coisa, o Corinthians não tá jogando bem dentro de casa. Não tá jogando bem na arena, então isso é um problema. Você poderia colocar os 3 jogos do Corinthians, o Corinthians tem 3 jogos para resolver sua vida dentro de casa. Não é garantia de nada, porque tá jogando mal na arena. Olha só, então acho que é mais uma questão. O Rafael Delatini levantou uma questão bem interessante que eu não tinha pensado aqui, hein? Para que o Coxa vai derrubar o Corinthians? Para ele disputar 3 vagas em vez de 4 no que vem na Série B? Não, isso aí eles deixam para pensar no ano que vem, isso aí. Não vai pensar nisso agora nem a pau. Até porque Perrone, o time vai ser completamente diferente. Justo. Tem essa questão política também do Corinthians, né? Porque no fim de semana o candidato da oposição, Augusto Melo, ganhou de lavada do candidato da situação, representado pelo André Negão. É o fim de uma era de 15 anos com o mesmo grupo político, e essa questão política, com possíveis nomes já sobre o próximo comandante do futebol e saídas do elenco também, que não é um assunto novo, mas é um assunto que agora está mais quente, pode atrapalhar o time nessa reta final, ou não? Eu concordo, eu acho que pode atrapalhar. Tudo vai depender, assim, o presidente, o Augusto, o presidente eleito e o Duílio, eles estão discutindo transição, né? Cada departamento tem a liberdade ali para discutir a transição com o staff do Augusto. Então, o que eu acho que essa discussão, quando ela chega no futebol, ela tem que ser muito bem blindada, porque qualquer tipo de vazamento, qualquer tipo de notícia,
o presidente não quer renovar com não sei quem e tal, tudo isso pode interferir. Então eles têm que se unir nesse plano. Se mataram na campanha, né? O Duílio entrou na campanha para atacar o Augusto e tal, só que agora os caras precisam se unir. O primeiro papo entre eles foi muito bom, pelo que os dois lados falaram. Então eles têm que se unir para blindar, para não deixar o que eles estão discutindo ali vazar, esse tipo de coisa agora de que vai contratar não sei quem, que vai ter lista de dispensa e tal, tudo isso daí pode sim, eu acho que pode ter um efeito psicológico. A pressão já é absurda, a torcida está de olho, se tiver um resultado ruim no Rio a coisa vai piorar, então é bom tomar todo o cuidado para a política não interferir. Tem gente que acredita que a política interferiu no resultado contra o Bahia. Eu não vejo ligação, acho que perdeu por uma série de erros ali, não por isso, mas acho que tem que ter esse cuidado daqui para frente para não deixar que essas coisas possam interferir no desempenho do time. E agora tem um nome surgindo a cada dia para ser dessa nova gestão, né? Um deles é do ex-zagueiro Chicão, que deve ser um dos profissionais do clube de qualquer jeito. O outro é do Rodrigo Caetano, atualmente executivo de futebol do Atlético Mineiro. E aí, se você pega, Perrone, o perfil do Rodrigo Caetano, o Corinthians deve abrir a carteira, hein, se rolar mesmo. É o mais correto para montar o time de 2024? Então, assim, eu acho que o Corinthians, ele precisa investir num bom profissional, num bom executivo de futebol. Acho que tem que começar por aí, né? Investir num cara bom. Durante a campanha, os dois candidatos falaram em montar times fortes. Aí eu acho que você já começa a inverter a ordem, né? Então, acho que a ordem é ter um bom executivo de futebol, um cara que consiga conversar com o financeiro do clube, olhar e falar assim, olha, a gente pode gastar tanto, não vamos fazer loucura, vamos aliviar a folha de pagamento. A folha de pagamento do Corinthians, segundo o Duílio, o gasto mensal é de 22 milhões. É muita grana para você passar o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. Então, eu acho, vale a pena investir num bom executivo, o Corinthians não pode errar nessa escolha, e esse cara tem que saber fazer o balanço financeiro. O Corinthians não adianta o Corinthians ficar falando que vai contratar, vamos ter um time muito forte, não é esse. Eu acho que a ordem não é essa. A ordem é, primeiro, vamos organizar o departamento, vamos criar uma situação financeira que a gente possa investir, fazer algumas contratações pontuais ali para melhorar muito o nível do time, e outras contratações. Esse executivo vai ajudar a montar uma estrutura aqui para a gente achar bons jogadores com um preço legal, e aí sim ter um time forte. Não adianta você sair falando em gastar, mas o investimento no executivo de futebol, acho que vale muito a pena para o Corinthians agora. Qual?